Fala, meus empreendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje daremos início ao nosso estudo de tronco de cone reto. Vamos considerar um cone circular reto de vértice V, de altura H e um plano alfa paralelo à base, e que ele seccione esse cone a uma distância D do vértice. Então é um cara que corta esse cone aqui de forma paralela à base, tá? Para fazer esse tronco de cone surgir aqui, para esse tronco de cone aparecer. Nesse caso, obtemos dois sólidos, né? Um cone de vértice V e altura D e um tronco de cone inicial. Então você tem dois pedaços aqui, né? Você tem um novo cone pequeno e você tem o tronco de cone, seccionado por esse plano alfa. Então no tronco de cone destacamos o seguinte, que ele tem duas bases, né? Uma base maior, que é a do cone inicial, e a base menor, determinada pela secção alfa, aquela secção que cortou o cone. Temos uma altura do tronco, né, que chamamos de H1, que é a distância entre as bases, ou seja, esse H1 é dado de H menos D. Esse H menos D vem daqui, né? H é a altura total e esse D é a distância desse plano paralelo, né, a base, até esse vértice V. Então, por isso que essa altura desse tronco de cone é dada por H menos D. E a geratriz do tronco, que a gente chama de G1, cuja medida G1 é obtida pela diferença das medidas das geratrizes de dois cones. Temos aqui que G, que é essa geratriz inicial do cone, é todo esse segmento aqui, de V até esse B'. G2, que a gente fala que é a geratriz desse cone menor, que é de V até B. E o G1 é esse que sobra, que é tudo, que é G menos G2, que é essa geratriz desse tronco de cone. Por isso que a G1 é igual a G menos G2. Então essa é a geratriz do tronco de cone. Então, área e volume do tronco de cone. Você tem um tronco de cone de raio de base maior R', a base menor que é R', você tem essa altura que a gente chama de H1 e você tem essa geratriz do tronco de cone que é esse G1. A área lateral é dada por πg1 vezes R' mais R'. E o volume é dado por πh1 sobre 3, que multiplica essa soma, que é R' ao quadrado mais R' vezes R' mais R' ao quadrado. Então vamos a alguns exemplos. Nesse exemplo 1, os raios das bases de um tronco de cone são 3 metros e 2 metros. A altura do tronco é de 6 metros. Calcule o seu volume. Você tem o raio da base maior, que é 3 metros. Você tem o raio da base menor, que é 2 metros. E você tem essa altura do cone, que é de 6 metros. Então, R' 3, R' 2 e altura 6. Lembrando que o volume do tronco de cone é dado por πh1 sobre 3, vezes a soma R' ao quadrado mais R' vezes R' mais R' ao quadrado. Então, temos as informações que precisamos e temos a fórmula. Basta substituir. Então, o volume vai ficar π vezes 6, que é a altura, dividido por 3, que multiplica 3 ao quadrado, que é o R', mais 3 vezes 2, que é o R' e o R', mais 2 ao quadrado, que é esse R' ao quadrado. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2, vezes π, 2π. 3 ao quadrado, 9, 3 vezes 2, 6, 2 ao quadrado, 4. Então, esse volume é 6 mais 4, 10, mais 9, 19, vezes 2π. Então, tenho que o volume desse tronco de cone é de 36π metros cúbicos, que eu estou mexendo com o volume, são 3 dimensões, então tem que estar cúbico. No exemplo 2, eu tenho um tronco de cone, possui a medida dos raios iguais a 5 e 8 metros. Sabendo que a medida da altura é igual a 4, determine a área superficial desse sólido. Então, ele quer a área lateral agora. Então, o tronco de cone que ele me diz é esse. Ó. Você tem altura igual a 4 metros, raio da base maior 8, raio da base menor 5 e a geratriz. Então, lembrando que a área lateral é dada por π vezes G1 vezes R' mais R'. Então, π vezes a geratriz que multiplica a soma entre os dois raios. Mas a geratriz eu não tenho, então precisamos calcular ela primeiro. Se eu pegar aqui essa secção meridiana aqui, né, e enfatizar só esse pedacinho aqui, que vai dar um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo tem catetos 4 e 3. Por que 3 aqui? Porque se o raio maior é 8 e o raio menor é 5, então quer dizer que esse pedaço aqui vale 5. Então esse aqui também vale 5. Para 8 faltam 3. Então esse cateto tem 3 metros de comprimento. Então tem um triângulo retângulo com a hipotenusa G, que é a nossa geratriz que estamos precisando calcular.
Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que geratriz ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Geratriz ao quadrado vai dar 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, 16 mais 9 eu tenho 25. Esse quadrado passa por lá como raiz, e raiz de 25 eu tenho 5. Então, a medida dessa minha geratriz vale 5. Então, eu tenho todas as informações que eu preciso. Raio maior 8, raio menor 5, e a geratriz eu tenho 5 também. Dado que a fórmula é π vezes a geratriz que multiplica a soma entre os raios, basta substituir. Então, π vezes 5, que é a minha geratriz, que acabamos de calcular, e 8 mais 5, que são os raios. 8 é o raio maior, 5 é o raio menor. Essa soma dá 13, que multiplica 5π, que vai dar um total de 65π metros quadrados. Metros quadrados agora porque eu estou trabalhando com área. No exemplo 3, um sólido com a forma de um cone circular reto, constituído de material homogêneo, flutua em um líquido. Conforme a ilustração abaixo, se todas as geratrizes desse sólido forem divididas ao meio pelo nível do líquido, a razão entre o volume submerso e o volume do sólido será igual a... Então, temos aqui as alternativas. Então, vamos entender primeiro. Eu tenho, se eu pegar uma secção meridiana aqui, metade dela, eu vou ter esses dois triângulos das seguintes medidas. Ele falou que as geratrizes estão todas divididas pelo meio, pela metade. Então, essa geratriz eu dividi por meio. Então, esse pedacinho eu chamo de G e aqui embaixo G também, como se tudo fosse 2G. Eu tenho que essa parte em azul é a parte que está submersa. A parte em verde é a parte que está aqui fora da água. Então, a água que está batendo aqui é esse traço branco. Então, para essa base maior, esse círculo maior, tem um raio R, e para esse círculo menor, eu tenho um raio Rzinho. Todo esse cone tem altura Hzão, e essa parte fora da água eu chamei de Dzinho. Então, tenho dois triângulos retângulos. Olhando o maiorzão aqui, que eu coloquei de azul, eu tenho altura Hzão, o raio Rzão, e esse pedaço que vale 2G, que é a soma desses dois caras. E esse triângulo verde aqui, menorzinho, eu tenho esse cara aqui vale D, aqui essa base é Rzinho, e essa hipotenusa aqui, no caso, vale G. Então, vamos fazer algumas relações, porque esses dois triângulos são semelhantes. Por que eu sei que eles são semelhantes? Porque o ângulo aqui é 90, como eles partem, esse segmento aqui é contínuo, o ângulo que está aqui, que no caso desse cara, é o mesmo desse. E esse ângulo aqui em cima é o mesmo para os dois, porque o azul parte daqui. Então, eu tenho os três ângulos iguais desses dois caras. Então, eles são semelhantes. Então, as relações que eu posso fazer é a seguinte. D, então eu vou fazer a relação sempre do verde para o azul. Então, D está para H, D está para H, assim como Rzinho está para Rzão, Rzinho está para Rzão, assim como G está para 2G. G está para 2G. Então, essa é a relação que eu tenho. Observe que nesse final eu posso cancelar esses dois Gs aqui. Eu vou ter então que D sobre Hzão é igual a R sobre Rzão, que é igual a 1 sobre 2, porque eu tenho 1 aqui na frente implícito, Então, eu posso fazer agora a relação entre essa distância, esse Hzão, esse Rzinho e esse Rzão, a partir desse valor que eu tenho aqui de 1 sobre 2. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter a seguinte forma. Esquece esse cara aqui do meio. Esse H está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vou ter D, que é igual a 1 sobre 2. Esse cara passou para lá, então vai ficar vezes H. Da mesma forma aqui, esse Rzão está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Então, vou ter que Rzinho é igual a meio Rzão. Jogando aqui para o lado, a gente tem todos os valores que a gente encontrou. Mas era meio lógico, a gente precisava fazer a conta, porque ele diz que tudo foi cortado ao meio. Então, quer dizer que esse Hzão foi cortado ao meio. Então, aqui é meio Hzão, aqui é meio Hzão. Então, se isso aqui é um R e esse líquido está lá no meio, aqui seria meio R. Da mesma forma, isso aqui tudo é 2G, então cada pedaço vale G. Lembrando que o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado H. Então, a gente tem dois cones aqui. Observe o cone total e o cone lá fora da água, certo? Então, o volume do cone maior, que é o cone total, é dado por esse volume aqui. Então, vamos só substituir. O que a gente chamou aqui de esse raio é esse Rzão, Então, só substituir. E agora, essa altura a gente chamou de Hzão. Então, só substituir a letra, tá? Não tem problema.
O volume do cone menor seria essa parte em verde aqui, que seria esse cone que está aqui fora da água, que eu vou chamar de V1. Então, no caso, o volume é 1/3 de π r ao quadrado vezes d. Por quê? Ó, o rzinho, que a gente chamou aqui, né, que é o raio dele, e essa alturinha é o d, que a gente viu lá no início. Porém, a gente calculou essas relações, né, desse d e desse r referente ao h e rzão, respectivamente. Então, eu vou substituir. Então, o volume 1 vai ser 1/3 de π vezes esse rzinho, a gente achou que é 1/2 de rzão. Então, no lugar de rzinho, coloca 1/2 rzão. Vai continuar ao quadrado aqui. Vezes d, que a gente viu que esse d é 1/2 hzão, certo? Então, só fazendo as devidas contas aqui. Eu tenho que V1 é igual a 1/3 de π vezes 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, r ao quadrado, vezes meio hzão. Observe que o volume do cone maior é de 1/3 de π rzão ao quadrado h. Note que eu tenho esses números aqui, né? Esse 1/3 eu tenho, esse rzão eu tenho, rzão ao quadrado, o π, né, também, e esse hzão eu também tenho. Então, esse 1/4 e esse meio eu vou multiplicar. 1 vezes 1, 1, 4 vezes 2, 8. Eu vou manter todo mundo aqui, não vou multiplicar. Então, vou ter que esse 1/4 vezes 1 meio dá 1/8. Esse 1/3 eu mantive, aqui ó, o π também, o rzão mantive e o h também. Por quê? Porque eu sei que tudo isso aqui ó, vale V. Então, o volume do cone menor é dado por 1/8 do volume do cone gigantão aqui, né? Então, se eu cortar todas as geratrizes, todas as medidas ao meio, o volume desse cara que está aqui fora da água é 1/8 do volume do cone total. Percebe? Então, tem aqui o volume do cone maior, o volume do cone menor. Então, o volume do tronco de cone, o que está submerso, nada mais é do que o volume do conezão menos o volume do cone menor aqui. Então, o volume do cone que está submerso, que eu chamei de V2, é o volume total menos o volume que está lá em cima, que é esse pequenininho aqui. Então, o Vzão é Vzão, esse V1 a gente achou que é 1/8 de V. 1 menos 1/8 dá 7/8. Então, o volume desse cone submerso aqui é 7/8 do volume do cone total. A razão entre o volume do submerso, que é V2, sobre o total, que é V, é 7/8 de V sobre V. E a gente corta esses V's aqui, sobra 7/8. No nosso caso, é a letra D. Então é isso, pessoal. Essa é a aula de tronco de cone. Peço que você curte, compartilhe, comente, mande para o amigo, tá? Curte o vídeo, comente se for preciso, caso você tenha alguma dúvida, beleza? Que é o professor Tubarão e até mais. Falou!